Nós estamos na Parashá Miquetes, no fim. É a 10ª porção semanal, ano de 5.785 do ano comum de 2024, que está terminando. Essa Parashá vai de Gênesis 41:1 a 44:17. E a Haftará, 1 Reis 3:15 a 4:1, e a porção do Berit Hadashá, da Nova Aliança, Mateus 16:1 a 17:27, que você leu em casa, com certeza. Amém? Então, gente, essa Parashá começa assim, lá em Gênesis 41:1, que o irmão até leu aqui, o Ricardo. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Interessante que estes 2 anos que se passaram são os anos que se passaram depois do enforcamento do padeiro Mor e quando Faraó restaurou o copeiro Mor a seu cargo. Depois disso passaram 2 anos. E tem muita gente aí que ora e quer tudo na mesma hora, né? Hein? É ou não é? Mas José ainda ficou mais 2 anos preso. E será que Deus falou com ele esses 2 anos? Hein? Claro que não, né? Inclusive, quando o copeiro Mor foi restaurado, antes dele ir, José pediu socorro a ele. Pediu que ele chegasse a Faraó e falasse a respeito dele. Veja isso lá em Gênesis 40, 14 a 15. Mas lembra-te de mim, quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Ele pediu ajuda. Ele pediu, poxa, lembra de mim lá. Logo 2 anos se passaram que o copeiro Mor se esqueceu de José, gente. Vou dizer uma coisa para vocês, não pede ajuda ao homem, não. Pede ajuda a Deus, que pode usar o homem ou os anjos para te ajudar. Porque se tu pedir direto ao homem, o homem vai te esquecer. Não é? Porque se passaram 2 anos, gente. José na prisão. E José pediu ajuda àquele homem. Então nós precisamos aprender isso. Não é o homem que pedimos ajuda, é a Deus. Se Deus vai usar o homem ou vai usar anjo, aí é Deus. Não é verdade? Não é o homem que decide. Então, logo 2 anos se passaram que o copeiro Mor se esqueceu de José lá na prisão. Ainda que José tenha pedido a ele ajuda. Uma coisa que precisamos aprender e gravar no coração é não pedir ajuda ao homem. Peça a Deus, que pode usar os homens ou os anjos para nos ajudar. Veja no Salmo 146, 3. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Filho do homem não pode fazer nada por você. Nem o homem, nem filho de homem. Então, a partir deste acontecimento, José ainda ficou mais 2 anos esquecido lá na masmorra. Agora, olha o sonho que Faraó teve nesse período. Gênesis 41, 2 a 7. E eis que subiam do rio, o irmão leu isso, 7 vacas formosas à vistas e gorda de carne, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vistas e magra de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vistas e magra de carne devoravam as 7 formosas à vistas e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar.
Ele deve ter acordado assustado com aquele sonho e falou: puxa, são 2 horas da manhã, vou no banheiro e vou voltar a dormir. É assim que a gente faz? Voltou a dormir. E voltou o quê? E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Esse eis que era um sonho significa que ele estava? Não, estava espantado. Você já viu quando você está num pesadelo e de repente tu acorda e fala: caramba, foi um sonho. Tem ou não tem? Foi isso. Ufa. Faraó viu aquele negócio, espiga gorda comendo espiga, que coisa louca é essa? Ficou desesperado, acordou, falou: ainda bem que era um sonho. Uf. Só para nós entendermos aqui uma coisa, Faraó não é nome. Tem muita gente que pensa que Faraó é nome. Faraó não é nome de ninguém. É um título usado para os antigos reis do Egito. Em vez de chamar rei, chamava Faraó. Originalmente, eu até pesquisei, esse termo Faraó era utilizado para referir ao grande palácio que o monarca egípcio morava. O palácio era chamado de Faraó, e com o decorrer dos séculos lá, passou a ser chamado o rei também de Faraó. É. Agora, você sabe qual foi o faraó que conheceu José? O nome dele? Quem está grávida aí é menina aí, ó. Maibre Xexe I. Hã? Teve, esse nome era bonitão no Egito. Maibre. Você ia poder chamar seu filho de Ibrizinho. Maibre Xexe I. Ou Xexe I. Maibre Xexe I, ele não é um homem temente a Deus. Os íntimos chamavam ele de Xexe. Os íntimos. Nem sei quem era íntimo de Faraó, mas, pois é. Pois é, ele matava, então nem sei quem era íntimo dele. Então, Xexe era um ímpio. Ele não era um homem temente a Deus. Na realidade, ele se considerava e era considerado um Deus vivo pelos egípcios. Então, ele era um ímpio. Porém, Deus revelou a este ímpio que traria uma grande fome sobre a terra do Egito e suas redondezas. Com isso, nós podemos aprender e perceber a soberania de Yud-Re-Vav-Re. Ele é soberano. Ele fala com quem quer, da maneira que quer e faz exatamente o que quer. Aprendeu? Hein? Copiou? Ele é soberano, ele fala com quem quer. Ele não falou pela mula? Para tirar a loucura do profeta? Ele fala pela boca das crianças. E ele também usa o ímpio. Deus revela a este ímpio que traria uma grande fome sobre a terra do Egito. Era um conselho de Deus. Juntou os anjos lá no céu e Deus falou: sabe o que eu vou fazer? Seca naquela terra. Era o conselho dele. E ele estava revelando o conselho para o ímpio. Então, você percebe que Deus pode fazer o que ele quer e falar com quem ele quiser, e nós não temos nada com isso. Amém? Yeshua falou uma coisa parecida, foi para Pedro. Pedro falou: poxa, o que vai acontecer com João? João era muito novo. E Yeshua respondeu o que para ele? O que te importa? É tipo assim, vai cuidar da tua vida, tu não tem nada com isso. Traduzir, né? Se eu quiser que ele fique aqui até que eu volte, ele vai ficar e você não tem nada com isso.
Gente, é isso mesmo que ele falou. Tem coisa que a gente não tem nada com isso. E a gente tem dificuldade de compreender essas coisas, não é? Às vezes a gente acha que tem que ser do jeito que a gente quer e como a gente quer, ao contrário, é do jeito que ele quer e como ele quer. E ele fala com quem quer. Ah, por que não fala comigo? Porque ele não quer falar contigo, ele quer falar com o outro. E aí? Eu uma vez falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, tu fala com fulano de tal, fala comigo, não fala comigo. Ele falou. Rafael, falo quando eu quero. Falou comigo assim mesmo, em voz audível. E eu falei o quê? Fazer o quê? Ainda pede desculpa. Gente, às vezes a gente não tem consciência de quem é esse Deus. E nós precisamos aprender. E mais, nada é impossível para ele. Exatamente como está escrito lá no Salmo 115, de 2 a 3. Porque perguntariam as nações onde está teu Deus, mas o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que lhe apraz. Gente, analisar o que o Salmo está falando. O que o Salmo está nos revelando? O que ele está nos ensinando? Que não existe nada que Yud Revavé não possa fazer. E quando ele decide fazer, e quando ele quer fazer, sabe o que acontece? Hein? Você nunca pensou nisso? Ele faz tudo com contentamento e prazer. Por isso está escrito, ele faz o que lhe apraz. Apraz é contentamento, é prazer. Quando ele decide fazer, ele faz com contentamento e com prazer. Você já tinha prestado atenção nisso, meu irmão? E isso que está escrito no Salmo, que ele faz com, o que lhe apraz é sentimento de contentamento. Inclusive, Jó entendeu isso. Veja em Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes. Eu já ouvi muita gente na igreja falar assim, pastor, Deus pode. É porque não está conhecendo Deus. Já não conhece Deus. Porque Deus pode tudo. Deus pode matar a gente. Pode dar vida. Pode botar doente. Pode curar. Pode ficar quieto. Pode falar. Pode ficar quieto 2 anos e você no sufoco. Não significa que ele te deixou. Significa que ele ficou quieto 2 anos. Você acha que ele ficou falando com José? Ô Josézinho, hoje é o segundo dia dos 2 anos que você vai ficar aqui, filhinho. Mas fica tranquilo que eu estou contigo. Aí José orou em línguas e falou, então eu suporto. Hein? Será que foi isso? Quantas visões José teve dentro da prisão? As baratas, os ratos, comida estragada, gente suja fazendo as necessidades no chão. Ele não teve visão de anjo descendo, pai, e ele orando em línguas e a coisa todo dia. É ruim, hein? Às vezes você está querendo coisa que nosso Deus não faz. Não é assim que ele trabalha. Ele vai te tratar no caminho, ele vai te tratar aonde ele quer, ele vai te colocar onde ele quer na sua vida. Você tem que viver. E às vezes ele vai falar hoje, mas não vai falar amanhã. Nem daqui 5 anos. Nem daqui 10. Mas quando você estiver bem, já Deus não fala mais comigo, aí ele fala. Você precisa entender que Deus não te deixa nunca, ainda que ele não está te falando. Sabe por que ele faz isso? A razão que Yeshua apareceu para os discípulos de Emaús, e quando eles reconheceram Yeshua, o que Yeshua fez? Quase que eu falo assim, não vale. Na hora que eu te conheci, tu desapareceu. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que sem fé, homem nenhum agrada a Deus. E ele quer nos ensinar a ter fé para agradar a Deus. Deu para entender? José precisa crer. 2 anos, mais 2 anos, ele está dentro do cárcere.
Às vezes você está passando por uma situação na sua vida dificílima, mas não significa que Deus te deixou. Significa que Deus está te tratando, está trabalhando na tua vida, está fazendo coisa que você não entende, não sabe. E aí você começa a murmurar. Quando você murmura, acontece o que aconteceu com Israel no deserto. Você dá uma volta em torno do monte, no deserto. Aí Deus fala assim, poxa, uma volta, eu acho que ele não murmura mais. Aí passa uns dias, ele murmura de novo. Deus dá outra volta no Monte Seir lá. Você fica dando volta no deserto, enquanto você está murmurando. Dá 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes você fica a vida inteira dando volta ali no deserto e morre no deserto. Quantos cristãos não estão morrendo assim? Nós tínhamos que ter escola de Josés. Aprender a passar por tudo aquilo sem murmurar. Não é sem ficar triste, é sem murmurar. Porque nós murmuramos por pouco. Choveu, nós murmuramos. Faz sol, murmuramos também. Tem água, murmuramos. Tem falta d'água, murmuramos também. Acabou o gás, murmuramos. Tem gás, murmuramos. Vamos sair, o ônibus demora, murmuramos. Agora nem é o ônibus, é o Uber. O Uber demorou, murmuramos. Ele cancelou, murmuramos. Gente, temos que parar. Senão fica dando volta no deserto. Tem que glorificar a Deus, porque isso está escrito no Evangelho. A tudo dai. Você acha que está à toa lá? Ah, não, Rafael, mas eu tenho direito de reclamar. Claro que tem. Continue então. Deus também tem o direito de te deixar no deserto. Ué, não foi assim que aconteceu com Israel? Pois é, gente. Esse salmo quer nos ensinar que não existe nada que Yud Revavirê não possa fazer. E quando ele faz tudo com contentamento e prazer. E isso que está no salmo, que ele se apraz, é um sentimento de contentamento. Você sabe que eu fiquei meditando nisso. Tudo que Deus faz é com contentamento. Tudo. Deus me corrige, é com contentamento. Deus faz um tremor de terra, é com contentamento. Tudo de Deus. Quando ele criou o homem, com contentamento. Quando ele trouxe juízo sobre o homem, teve contentamento ou não teve? Teve. Deus é justo. Deus não erra. Amém, meu irmão? Pelo menos um disse. É com contentamento. A ira de Deus é com contentamento, porque a ira de Deus é justa. Você já viu que quando a gente se ira, presta atenção, e a gente não tem razão, não tem um peso no coração? É sem contentamento. Agora, se você se ira com razão na medida certa, tem contentamento? Tem. Você não fica com peso no seu coração. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Inclusive, Jó entendeu isso lá em 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não tem ninguém, nem nada, nem força, nem poder algum que possa impedir a vontade de Deus. Deu para entender? Não tem ninguém que possa. Rafael, mas o diabo apareceu, disse que vai fazer isso. Problema dele. Se Deus falar uma coisa, meu irmão, ninguém pode impedir. Ó, vou dizer uma coisa, a terra, quem governa a terra é quem? É o diabo. Ele governa a terra. Ele não queria que Deus salvasse a gente, porque nós éramos súditos dele. Mas o Senhor não entrou e não salva a gente? E o diabo pode impedir de te salvar? Não pode.
Só se tu quiser, o diabo não pode. Se tu quiser não aceitar, você pode, mas o diabo não pode te impedir. E você sabe que os demônios sabem que existe um só Deus e estremece. Então ele sabe mais que a gente, né? Porque tem gente achando que é trindade, é isso, é aquilo. Eles sabem que é um só Deus e estremecem. Então, os profetas também entenderam isso. Veja em Jeremias 32:17, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é que te seja demasiadamente difícil. Você está com algum problema na vida? Hein? Tá? Um só? Não importa. 2? 3? Não importa. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada. Olha, gente, não há nada mesmo. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode curar, Deus pode transformar. O problema somos nós, não é Deus. Somos nós. E este entendimento da infinita capacidade e poder de Yud Revavirê foi ensinado em toda a Escritura Sagrada. Veja em Gênesis 18:14 para Abraão: há porventura alguma coisa difícil a Yud Revavirê? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti. E Sara, uma senhora novinha de 100 anos, teve um filho. Duvidem, agora um desafio que eu lanço. Faz uma velhinha de 100 anos ter filho. Faz aí. É possível? Para as jovens ter filho já é difícil. Fica ela com a cara de cansada, ainda mais no verão, né? Fica navegando, né, Neném? Igual uma patinha assim, ó. Ainda mais quando tá calor, subir escada. É ou não é? Hein? Vocês que são mães sabem disso. E agora imagina uma senhora de 100 anos. Só a graça de Deus. Por isso que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Você já parou para pensar que Deus, quando permitiu Sara gerar um filho, abriu a madre dela, Deus restaurou todo o organismo dela, todos os hormônios dela, e ela nem tomou suco verde? Nem precisou. Um dia ela estava assim, ai, Abraão, estou com dor aqui. No outro dia já estava toda. Abraão falou, caramba, que mulher é essa? Porque não há nada impossível para Deus. Toda a palavra fala isso. Até a salvação é impossível a nós, sabia disso? Se você está aqui, é porque Deus quebrou uma impossibilidade. Porque é impossível que o homem seja salvo. Então, se você está aqui, é um milagre. Yeshua falou isso. Quer ver? Mateus 19:20. Yeshua fixando neles o olhar, ó. Ele olhou na cara deles e falou, ó, para vocês é impossível ser salvo. Aí, ó. Yeshua fixando neles o olhar respondeu, aos homens é isso impossível. Meu irmão, o que aconteceu na sua vida é só Deus, porque é impossível você estar aqui acreditando em Yeshua. É impossível. Mas a Deus tudo é possível. Isso é tremendo, meu irmão. Você já parou para pensar que você é uma impossibilidade? Hein? Você é uma impossibilidade, era impossível. Onde já se viu você no Shabat, um solzão maneiro aí fora, praia, suco de laranja gelado, e você sentado aqui, ouvindo a palavra? Gente, o homem carnal olha para a gente e acha a gente louco. Porque isso é impossível mesmo. Nós somos milagre, você é um milagre. Diga, eu sou um. Porque é impossível você ser salvo. Então foi uma obra divina em sua vida.
Ah, mas o fulano de tal orou por mim. Não importa. Ele podia orar a vida inteira, que se Deus não operasse, não ia adiantar nada. Eu já ouvi muita gente falando, mas nós oramos, alguém orou por você. E adianta se Deus não operar? Se Deus não operar, não adianta não, meu irmão. Pois é, se você não orar, se Deus quiser, Ele salva sem ninguém orar pela pessoa. É isso mesmo. Porque Ele é soberano. Colocamos o nosso Criador no lugar dele? A gente tem que colocar. Agora, com estes sonhos, Deus deixou Faraó, Xexe, a gente já está íntimo dele, perturbado, atemorizado, pois nosso Deus, nosso Pai, age dessa maneira. Ele atemoriza pessoas. Você quer ver? Veja em Jó 33, 14, 16. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se um homem não lhe entende, em sonho e em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com aviso. Atemorizar é o quê? Hein? Meter medo. Você ficar com medo. Ele atemoriza. Por isso que Faraó ficou atemorizado quando ele abriu os olhos e falou: "Uf, é sonho". Porque ele ficou atemorizado. Ficou com temor. Nem todo sonho, meu irmão, é Deus falando. Porém, Deus fala também por sonhos. Você precisa entender. Deus criou o homem naturalmente sonha. Ele sonha. E sonho é até um mecanismo de descanso. Quando você sonha, você descansa, mais do que se você não sonhar. Amém? Ah, Rafael, nunca sonhei. Sonhou sim, é porque você não lembra. Mas você sonhou, todo mundo sonha. Dizem que quando a gente está dormindo, que o olho fica assim, tchuc, 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 fica lá mexendo, é porque estamos sonhando. Então você deve filmar você e você vai ver seu olho. Tchuc, 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 tchuc. Aí você fala, que droga, não lembro do sonho. É porque é sonho natural, entendeu? É sonho natural. Mas nem todo sonho é Deus falando, porém Deus usa o sonho. Olha como Faraó ficou. Veja em Gênesis 48, 41, 8. Pela manhã o seu espírito estava perturbado. Deus perturba. Você já parou para pensar nisso? Deus perturba a gente em sonhos. Aí, ó. Faraó ficou perturbado. Pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes o seu sonho, mas não havia quem lhe interpretasse o sonho. Meio esquisito isso, é porque agora você sabe a interpretação, mas é estranho mesmo, né? De repente você está no Rio Nilo, vê um monte de vaca gorda, e aí de repente sai vaca magra e come as vacas gordas. Aí Faraó leva susto com aquilo, acorda. Olha que coisa. Vaca magra comendo vaca gorda. Eu te pergunto uma coisa, vaca é carnívora? Então Faraó ficou o quê? Assustado com aquilo. Aí ele foi no banheiro, lavou o rosto, tomou leite morno, deitou, sonhou de novo, agora com espiga de milho. Espiga de milho bonitona, de repente vem espiga de milho come, gente. Devorou a outra espiga de milho. Gente, você fica o quê? Apavorado, o que é isso? Que coisa estranha é essa? Você está vendo? Deus, ele deixa, às vezes, a gente perturbado, preocupado, sem entender o que está acontecendo. Nós precisamos aprender uma coisa: Yud Revaver não está sujeito ao tempo que nós humanos estamos. Primeira coisa, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas até usam um termo que eu acho engraçado, é o tempo de Deus. Até a gente pode dizer isso, mas Deus não está sujeito a tempo. Deu para entender? Sabe por quê? Porque foi Deus que criou o tempo. Se ele criou o tempo, como é que ele é sujeito ao tempo? Você tem como sujeitar a Deus? Porque ele nos criou. É a mesma coisa com o tempo. Então ele não está sujeito ao tempo. Nós precisamos entender isso. Tá bem? Tempo é criatura de Deus. Logo, Deus não está sujeito ao tempo.
Se o copeiro não lembrou de José na época em que Faraó o libertou, imagina 2 anos depois. Concorda comigo, meu irmão? Se o copeiro saiu lá da prisão, chegou diante de Faraó, não lembrou de José naquele dia que estava tudo fresquinho, imagina 2 anos depois. Se eu passar por você na rua, se você não me conhece, passa na rua, me vê uma vez, e aí eu falo com você, pô, fala com o prefeito lá para me ajudar. Aí você, tá bom, vai embora, não lembra. Aí 2 anos depois eu apareço, você vai lembrar de mim? Você está entendendo, meu irmão? Que o milagre é muito maior do que você está pensando. E o cara não ia lembrar ele 2 anos depois. Na verdade, ele era feliz que ele estava lá com o faraó, lá dando copo para o faraó, e ia lembrar de José. José não era importante. É sinal que naturalmente esqueceu-se de José, porém veio lembrar-se quando nosso Pai Celestial assim o quis. Então, meu irmão, presta atenção. Deus faz esquecer ou Deus faz lembrar se Ele quiser. Tem gente que ora assim, está certo, Senhor, traz a minha memória onde eu deixei isso ou aquilo. Não tem? Tem ou não tem? Pois é. Está errado? Está certo. Porque Deus pode trazer a sua memória que você colocou a chave do carro, sei lá, no bolso da calça, botou a calça para lavar, está lá batendo na máquina e você nem lembra disso. E tem que sair porque você está atrasado, porque se você chegar atrasado, você perde a entrevista do trabalho que vai ser naquela hora. Aí o que é que tu faz? Fica desesperado e não encontra a chave. Mas se você botar o seu joelhinho no chão e clamar, Deus traz a sua memória. Amém? É verdade. Quantas pessoas têm experiência? Veja Gênesis 41, 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Ó, Deus trouxe à memória dele a falta, alguma coisa que ele fez para Faraó. Por isso Faraó lançou ele no cárcere. Eu não sei se você sabe, o copeiro era uma das melhores profissões do Egito. Era o cara que ganhava mais do que o ministro das finanças. Sabe por quê? Porque se tivesse alguém querendo envenenar o faraó, quem tomava primeiro o copo? O copeiro. E se faraó morresse, quem ia perder a cabeça? O copeiro. Ou se o veneno viesse, ele tinha que experimentar. Aí o faraó ficava olhando. Não morreu, eu bebo, me dá aí. Era isso mesmo, gente. Então era de extrema importância esse cargo. E Deus, interessante, ele deve ter feito alguma malcriação a Faraó. Alguma coisa de boa ele não fez. Entende? O Faraó falou, me dá vinho. Ele falou, não vou dar vinho nenhum, sei lá, alguma coisa ele fez. É. Alguma coisa ele fez de errado. Porque ele disse, das minhas faltas lembro eu. Ele não lembrou de José diretamente, ele lembrou primeiro da falta dele. Gente, só hoje que esse sujeito lembrou, 2 anos depois. Ele não lembrou dia nenhum nesses anos. É 2 anos, gente. Ele esqueceu. Eu tenho para mim que Deus fez ele esquecer mesmo. Deus pode fazer um homem esquecer ou lembrar de coisas, pois ele só lembrou quando Deus quis. E com isso, ele contou a Faraó a respeito do hebreu, que na prisão interpretou o sonho dele e do padeiro Mó corretamente. Então Faraó mandou chamar esse hebreu. Ninguém consegue interpretar o sonho que eu tive. Esse sonho está me perturbando. Eu durmo, eu lembro do sonho. Eu acordo, eu lembro do sonho. Eu falo com a minha rainha, eu lembro do sonho. Eu vou comer, lembro do sonho. Vou no banheiro, lembro do sonho. Você vai no banheiro, usa celular. O faraó ia no banheiro, lembrava do sonho. Eu não aguento mais isso. Aí o copeiro mó lembrou das suas faltas e falou do hebreu que interpretou o sonho dele lá na prisão.
interpretou o sonho dele e do padeiro Mó corretamente. Então Faraó mandou chamar esse hebreu, veja Gênesis 41:14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Ele estava barbudo, cara. Ele devia estar largado, cheiroso, né? Tomava sol todo dia, banho com sabonete Febo, tudo direitinho, né? Comia direitinho. Ele devia estar imundo, gente, sujo, trabalhando ali dentro daquela prisão, daquela masmorra, né? Que a palavra chama de masmorra, barbudo, mal cheiroso, foi tomar banho. E já José, diante de Faraó, presta atenção no posicionamento de José. Ele não se apressou em apresentar sua queixa a Faraó, aproveitando a oportunidade de estar diante de Faraó. A maioria de nós ia aproveitar, gente. Eu estou lá, Faraó, eu não tenho culpa de nada, meus irmãos me venderam, eu não fiz nada de errado, Faraó, o senhor me tira de lá, e eu não ia. Ia lançar aquela lamúria toda em cima de Faraó. E Faraó ia dizer assim: bota ele na cadeia de novo. Volta para lá. Tá muito reclamão. Mas olha que José não fez isso. José não aproveita a oportunidade de estar diante de Faraó, mas ficou, sabe como? Em silêncio. Diante de Xexe. Primeiro, revelando o que aprendeu de Deus desde que foi vendido por seus irmãos até aquele dia, o que está escrito lá em Tiago 1,19. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Olha aí, e tardio para... Então José tinha as escrituras aonde? Ele preferiu... Primeiro eu vou ouvir o que esse endemoniado quer. Ué. Sei lá, eu falo alguma coisa, ele me mata. Faraó... Ninguém questionava o que o Faraó mandava, não é igual agora, gente. Entende? A coisa era tensa. Então ele ficou em silêncio diante do rei. Aí Faraó dá livre curso à sua fala. Lá em Gênesis 41:15. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, e não há quem interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, pode interpretá-lo. Se José não fosse de Deus, o que ele ia fazer? Vou deitar na carne seca. Vou me dar bem. Faraó não conhece Deus. Faraó está dizendo para ele que ele é que tem poder de interpretar sonho. Faraó não conhece Deus, conhece? Então, para ele, é José que tem poder de interpretar sonhos. Isso é uma oportunidade para José para ser liberto da prisão e para ficar rico. É ou não é? Hein? É ou não é uma boa oportunidade? O Faraó conhece Deus? Conhece nada. Eu interpreto sonho? Interpreto. Então, hoje eu vou me dar bem, não é? Então, Faraó está inocente na história. Faraó está atribuindo a José o poder de dom de interpretar os sonhos. Então José poderia dizer a Faraó: é verdade, fui eu que interpretei o sonho do copeiro e do padeiro. Sim, eu interpreto os sonhos, Faraó, e posso interpretar o seu sonho também. Mas o Senhor tem que primeiro me libertar da prisão. Não podia? E não tem gente que faz? Claro que faz. Pois não fiz nada para estar preso. Também quero um palácio, um carro, riquezas, uma casa de praia. Ele não podia fazer isso? Jatinho, podia pedir tudo. Será que existe hoje pessoa negociando com um dom dado por Deus? Está cheio de gente negociando com dom, meu irmão. Eu vou aí ministrar sim, mas a minha mulher gosta de um hotel 5 estrelas, toalha aquecida, não é? Água mineral
metal, com gás, gelado. É, gente, você está pensando que eu estou brincando? E eu cobro só 50 mil. E o pessoal tem que comprar o meu livro. Ó, tá negociando o dom? Sim. Se eu vou louvar, então, é uma tristeza. É ou não é? Se o dom de louvar a Deus, o homem por si só não louva a Deus, meu irmão. É dom. Davi tinha o dom de louvar a Deus. Você sabe que cada salmo na Bíblia, quase todos foram feitos por Davi. Então, você não pode ler esses salmos. Você tem que pagar a Davi. Sim, temos que tirar o salmo, não pode. É assim que está a coisa aí entre nós. Amém? Os músicos das igrejas aí estão vendendo, nem é mais CD, né? Mas antes era CD. Vende CD, cobra não sei tanto para adorar, para louvar, já até tem concurso, já tem um monte de coisa. Mas José diante de Faraó não faz isso. Porque Faraó deu essa oportunidade para ele, porque Faraó atribuiu o dom a ele, porque ele não conhece Deus. Mas o Senhor tem que primeiro, já li, será que existe hoje pessoas também já? Eles precisam aprender, então, essas pessoas com José. José poderia ter aproveitado a oportunidade para se gabar e tirar proveito daquela situação inusitada, porque Faraó é a primeira vez que Deus fala em sonho com ele. Pois Faraó não conhecia o verdadeiro Deus. No entanto, José demonstra humildade e dá crédito a quem de direito. Yud, Re, Vav, Re. Veja em Gênesis 41, 16. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Ó. Faraó, isso não sou eu. Não vem de mim mesmo. Ó. Mas Deus é que te dará uma resposta de paz, Faraó. Olha, isso é um homem de Deus, é ou não é? Esse é um homem de Deus. E Xerxes, primeiro, satisfeito com a resposta sincera de José, conta-lhe os dois sonhos. E logo que Faraó acaba de contar os sonhos, José toma a palavra e diz, Gênesis 41, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Tremendo isso, né, meu irmão? O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Então, meu irmão, se tem seca, se tem desastres naturais, às vezes é da vontade de Deus mesmo. Amém, meu irmão? Então, cuidado. Quando você murmurar, não murmura, não. Ora a Deus, mas não murmura. Deus, meu irmão, é tremendo, pois está escrito no Salmo 25, 14. Não sei se você já leu. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Conselho aqui não é aconselhar, conselho é a decisão que ele tomou. Vamos traduzir mais ou menos assim: a decisão que o Senhor tomou naquilo que ele vai fazer, ele revela para quem? Hein? Também, para aqueles que o temem. Agora, como é que ele revelou para Faraó, Faraó sendo ímpio? Eita. É também. Você vai entender melhor isso, amém, minha irmã? Olha só. Deus mostra em sonho o que vai fazer o seu conselho a Faraó, que é ímpio. Mas Faraó, que é ímpio, e toda a sua corte ímpia, não entende o conselho do Senhor. Eles não entendem. Ele manda todo mundo, ele conta para todo mundo, manda interpretar, ninguém entende. Porque são ímpios. Olha só. Precisa chamar o quê? Um justo, que é José, que teme ao Criador
e anda segundo a sua vontade, para que o conselho seja entendido. Senão ninguém entende. Deu para entender? Esse monte de entende? Amém. Pois o conselho do Criador é para quem o teme, e José é um homem temente a Deus. Logo, ele compreende o conselho de Deus. Nós, como somos tementes a Deus, quando Deus fala, muita gente não entende, mas quando nós ouvimos, o que acontece? A gente entende. Deus fala assim. É ou não é? Porque o conselho de Deus, as decisões de Deus, só ficam sabendo quem são tementes a Deus. Deus falou com Faraó, mas Faraó não entendeu o que Deus falou. Para entender, precisa de um justo. E Deus já tinha reservado um justo. Sabe dentro da onde? Da prisão. Do cárcere. Você pode imaginar um negócio desse? Tem que repetir, né? Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Não são. Pois o conselho do Criador é para quem o teme. E José continua explicando a Faraó o que Deus lhe estava falando. E mais, vai fazer, porque já é um conselho. Veja em Gênesis 41, de 26 a 32. As 7 vacas boas são 7 anos. Como é que ele sabe que vaca é ano, gente? O que tem a ver vaca com ano? As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Então foi Deus que trouxe a seca. Deus traz a seca, a chuva, a tempestade, o tremor de terra. Inclusive tem um tremor de terra já profetizado, lá em Apocalipse, que vai ser um tremor de terra como nunca houve na face da terra. Vai abalar o mundo inteiro. E é de Deus. Então nós precisamos conhecer melhor as coisas de Deus, né? Para entender. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque essa coisa é determinada por quem? E ele brevemente a fará. Então presta atenção. Sonho duplicado, você tem que ficar vigilante. Fica ligado. Sonho duplicado, fica ligado. Amém, meu irmão? Porque se for de Deus, é coisa estabelecida por ele e ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Pois é. Gente, naturalmente o homem não tem controle dos seus sonhos. E por si só, não consegue duplicar um sonho que fale da mesma coisa com figura diferente. Tem como? Se você falar comigo, Rafael, eu vou sonhar hoje com isso, amanhã eu vou sonhar com isso também. Duvido, não consegue, nenhum de nós. Guarda isso, se o sonho é duplicado é porque provavelmente é coisa determinada por Deus. E mais, quando Deus fala, seja por voz audível.
por profetas, ou por sonhos, ou por anjos, se ele falou, ele cumpre. Amém, meu irmão? Existe muita gente na igreja que está esperando promessa de Deus e nunca se cumpriu. É porque não foi ele que falou. Porque Deus não mente. Amém? A mentira é do homem e do diabo. Deus não. Se Deus falou uma coisa com você, meu irmão, ainda que demore, essa coisa virá, e eu digo a você, você vai ter tempo para gozar aquilo que ele te deu. Ainda que tu viva 200 anos, o que você tem com isso? Hein? Porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Guardou? Não esquece, não. Se ele falou, ele cumpre. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? A questão, às vezes, e eu sempre meditei nisso, é porque que Deus quis colocar uma seca lá. Uma seca perturba. Perturba ou não perturba? Uma seca deixa todo mundo perturbado. Nós tivemos aí um pouco, uma mini seca, né? Não vamos dizer nem que seja uma seca severa. Estava faltando água num monte de lugar, não estava chovendo. Você já viu que ficou tudo transtornado? O produto de colheita aumenta o preço, não produz direito, tem uma série de problemas. Não é só de banho ou só de lavar roupa, são outras coisas até mais sérias do que essa. Perturba a vida normalmente se não chover. Então, se Deus manda uma seca, Deus estava a fim de quê? De perturbar o Egito. Amém, meu irmão? Mas Deus perturba à toa? Não, Deus tem razão de perturbar. Deus, quando quer perturbar, meu amigo, pois não há força no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa impedir a vontade divina, nem o conselho dele. E ele nos diz isso lá em Isaías 46, de 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Ele está falando para você lembrar dessas coisas que a gente está lendo. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá. Conselho aqui não é conselho de aconselhar, é conselho de decisões que ele tomou. Subsistirá e farei toda a minha vontade. E ninguém pode impedir. E ninguém pode dizer ele é injusto. Ninguém. Então, Yud Revavirê está dizendo que vai dar 7 anos de fartura e a estes, ao Egito, e a estes seguirão 7 anos de fome, a ponto de esquecerem toda aquela fartura dos 7 anos anteriores. Então José dá a Faraó seu conselho para enfrentar os 7 anos de escassez. Você nota que José não fala dos 7 anos de fartura, ele vai falar dos 7 anos de escassez. Gênesis 41, 33 a 34. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, nomeie administradores sobre a terra que tomem a quinta parte. De onde José tirou isso? Por que quinta parte? Por que não a oitava? Por que não a metade? Por que não 10%? Será que José chutou esse número? Vocês não pensam nisso, não, gente? Precisa pensar. Precisa pensar nesses negócios. Ele estava na cadeia, ele faltou todas as aulas de matemática, porque ele não foi na escola. Como é que ele sai com essa?
Nomeia administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. De onde José tirou essa parada, gente? Se ele nem matemático era. Vocês não pensam nisso não, gente? De onde José tirou esse conselho? José tem em seu coração, sabe o que, meu irmão? A palavra de Deus. E a palavra de Deus manda observar a quem? Para aprender a fazer provisão de alimento. Quem? Não sabe. Deus manda. A quem que Deus manda a gente observar para aprender a fazer provisão de alimento? As formigas. Então José, na cadeia, devia ficar brincando com as formigas e observando as formigas. Deus deve ter colocado o sujeitinho para olhar as formigas. Gente, porque olha o que está escrito aqui, lá em Provérbios 6, de 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos, ó. Considera o caminho da formiga, gente. E ser sábio igual a elas, a qual não tendo chefe, nem superintendentes, nem governador, mas no verão é quando o quê? É os 7 anos de fartura. No verão, faz a provisão de seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da... Ele ajunta na época que está, 7 anos de fartura. Os 7 anos de seca, dificuldade, está guardadinho lá. Você acha que Deus colocou isso à toa? Hein? Você nota que José não fala de como usar o tempo de fartura. Ele só fala para guardar no tempo de fartura para o tempo de escassez. É o que a formiga faz. Você não vê Deus falando, olha a formiga aproveitando o tempo do verão. Olha aí, ela vai para a praia, ela brinca. Até tem uma história, né, da senhora Baratinha que fazia isso, se deu mal. A cigarra, né, a Baratinha não. Faz muito tempo, né, trocar Baratinha por cigarra. Mas eu quero dizer a vocês que ele prestou atenção nas formigas. E de onde José tirou esse negócio de quinta parte de todos os produtos da terra do Egito? Gente, isso ficava na minha cabeça. Eu falei, Deus, de onde ele tirou isso? Ele não estudou, ele nunca fez isso, ele nunca falou sobre isso, ele nunca foi em faculdade, nunca estudou no Egito. Eu volto a dizer a você, a lei de Deus definitivamente estava escrita no coração de José. Sabe por quê? A quinta parte é frequentemente usada por Deus no contexto de restituição e compensação. Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Deus deu 7 anos de fartura e se eles soubessem guardar, na falta, eles teriam restituição. Por isso é a quinta parte. Entendeu? É por isso. Ele não tirou do nada. Ele não inventou isso. A palavra de Deus está dentro do coração dele. E ele sabe que a quinta parte fala de restituição. Então Deus estava dando tempo de fartura, mas também estava dando tempo de escassez. Mas se você for sábio como a formiga, no tempo da escassez, você terá restituição para a glória de Deus. Ele não tira à toa. E às vezes a igreja não tem essa sabedoria, porque ela nem olha para a formiga mais. Só olha para o celular, é verdade. A lei de Deus está escrita nele. Se você pesquisar a Bíblia, você vai ver a quinta parte é frequentemente usada em contexto de restituição e compensação, refletindo a importância de justiça e reparação da lei de Deus. É sempre quinta.
Quinta parte. E José continua falando lá em Gênesis 41, de 35 a 36. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Eu poderia ficar falando aqui muitas coisas. Deus está ensinando muitas coisas a gente aqui, né, meu irmão? Não é à toa que Deus mandou tempo farto e tempo de falta, não é? Presta atenção, a preocupação de José é de provimento para a terra não perecer de fome. Deus não quer destruir a terra. E nós precisamos ter sabedoria para que nós saibamos usar o que Ele nos dá. Porque tudo que está na tua mão foi Ele que o deu. E você tem que ter sabedoria no usar. Rafael, mas eu compro tudo que vejo na frente. Pois é, você não está tendo sabedoria que deveria. Pois é. E Faraó e seus servos gostaram do conselho de José. Todo mundo gostou. Até a gente ia gostar. Todo mundo gostou do conselho dele. Então o Faraó coloca José como governante sobre o Egito. Eu tenho que repetir, gente. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos de Deus são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos também são mais altos que o vosso pensamento. Tem que repetir, porque é. Ele vai fazendo as coisas, a gente não entende nada. De repente, aquela maravilha acontece. Deus revelou o que iria fazer no Egito. 7 anos de abundância e logo depois 7 anos de seca e escassez. O Criador transtornou a terra do Egito por 7 anos ininterruptos. Agora você sabe para que ele fez isso? Deus não faz nada à toa. Primeiro, para cumprir o que ele prometeu a José em sonho, lá na sua infância. O Nenel foi a mesma coisa, lá na sua infância. Gênesis 37, 7. Olha o sonho. Estávamos nós atando molhos, ou molhos, no campo. E eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé. E os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Deus não mente. Deus começa a cumprir. E o interessante é que Deus mostra colheita, molhos de colheita. Estava falando de quê? Hein? Do tempo de escassez. O Criador transtornou o Egito para colocar José como governante e também para preservar a vida de muitos, o que Deus revelou pelo próprio José, lá em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Lembra do dilúvio? Deus segurou Noé para o quê? Conservar a vida. Lembra agora da seca no Egito? Deus colocou José para preservar muitas vidas. Agora, interessante, porque José preserva a vida de ímpios e de justos. Está vendo aí? Pois é. Logo, meu irmão, guarda uma coisa que vou lhe dizer, guarda isso no seu coração. Deus vai transtornar a terra mais uma vez por 7 anos. Guarda isso que eu estou falando com você. Na grande tribulação, são 7 anos, olha aí, ó. Para que, como foi com José no Egito, agora seja com Yeshua sobre toda a terra.
Lá ele transtornou o Egito para colocar um justo reinando sobre o Egito para preservar vidas. Agora ele vai transtornar toda a terra para colocar o justo para reinar, para preservar vidas também. E ele vai fazer. E você sabe o que é transtorno. Você sabe. Tem muita gente que fica cantando aí, e ele reinará com amor. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele vai reinar com vara de ferro. Isso aí é invenção dos outros. Então ele vai transtornar a terra por 7 anos na grande tribulação, para que, como foi com José no Egito, agora seja com Yeshua sobre toda a terra. Pois como Deus prometeu que todos se prostrariam diante de José, assim também Deus prometeu a Yeshua. Quer ver? Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e assim o será, e para isso ele há de transtornar a terra inteira. E tudo que José passou, como vimos, foi para preservar muitos em vida. De igual modo, tudo que aconteceu com Yeshua foi igualmente para preservar a vida. Veja em João 10, de 2 a 4. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Primeiro, Yeshua nos conduz para fora. Fora de onde? Deste mundo. Dessa estrutura mundial, dessa natureza do mundo. E depois Yeshua vai adiante de nós. Por isso que ele morreu e foi ressuscitado primeiro. Por isso que ele é chamado de primogênito, não é? Dentre os mortos. Pela mesma razão que José. Para Jacó, José morreu e depois apareceu vivo e já reinando. E isso é profético para Israel. Quando Israel aceitar Yeshua, ele já estará sentado no trono de Davi, nosso pai, para reinar. E tanto José como Yeshua foram adiante dos seus irmãos, para preservar a vida. Só que a diferença, tem uma diferença, e você sabe qual é? Que silêncio. Sabe qual é a diferença de preservar a vida entre José e Yeshua? É que Yeshua foi para preservação de vida para toda a eternidade. José não. José foi só para aquela vida terrena. Agora Yeshua é preservação de vida para toda a eternidade. Então você tem a eternidade em você para o louvor da glória de Deus. Olha aí, lá em 1 João 5, 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus é Yud Revaverê, nos deu a vida eterna. Nos deu, a vida eterna. E essa vida está onde? Em seu Filho, Yeshua HaMashiach. Quem tem o Filho, levanta a mão. Quem tem o Filho, então tem? Então nós temos a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, de Yud Revavirê, não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevo, eu vou parafrasear ele. Essas coisas eu estou te falando a vocês que creem no nome do Filho de Deus, Yud Revavirê, para que saibais que tendes a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Shabbat Shalom.